Aula 8. Levítico. O Levítico procura conduzir Israel ao lugar de culto e adoração. O nome do livro procede da Septuaginta. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Levítico. Se em Gênesis vemos o homem perdido e em Êxodo o homem remido, em Levítico o vemos prestando culto. O Levítico destaca a maneira de um povo redimido aproximar-se de Deus pela adoração. Essa é a maior revelação para a Igreja contida nas páginas deste livro. Haja visto ser esse o nosso propósito fundamental, ou seja, adorar aquele que é digno. O livro de Levítico existe principalmente como legislação expressa por Deus. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes. E ressalta a função dos sacerdotes de Israel, e de modo específico, as leis que o Senhor mandou Moisés dar ao povo de Israel, a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes e de seus auxiliares. A mensagem de Levítico constitui a primeira revelação da forma mediante a qual Deus restaura o homem perdido. Tanto a atividade redentora de Deus como a conduta do homem que se apropria de tal redenção se acham resumidas no versículo-chave que nos diz: Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, é santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Se em Gênesis vemos o homem perdido e em Êxodo o homem remido, em Levítico o vemos prestando culto. Os capítulos 17 e 27 de Levítico apresentam uma série de padrões práticos do que o homem deve aceitar a fim de viver uma vida santa. Por isso, a mais importante lição deste livro é que o povo de Deus é santo e suas verdades continuam sendo de principal significado para o povo de Deus. Para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. A mensagem de Levítico constitui a primeira revelação da forma mediante a qual Deus restaura o homem perdido. Levítico. Data. O livro de Levítico abrange menos de um ano do tempo em que Israel passou no Sinai. As experiências e lutas diversas deste povo são apresentadas pelo Levítico. Provavelmente, esse livro tenha sido escrito por volta do ano 1453,
antes de Cristo. Embora exista controvérsias com respeito à exata data em que o Levítico foi escrito, as pesquisas e inúmeros estudos cronológicos apoiam essa data, ou seja, 1453 a.C. Levítico. Autor: Há um consenso, quase que de forma geral, entre os teólogos, de que Moisés seja o único escritor do livro de Levítico. Em mais de 50 pontos, em seus 27 capítulos, o Levítico afirma ser palavras de Moisés, dirigida por Deus. O Novo Testamento também cita o livro ao dizer: Ora, Moisés escreveu. O livro de Levítico abrange menos de um ano do tempo em que Israel passou no Sinai. Parece não restar dúvida de que Moisés foi o único a escrever as narrativas que o livro apresenta. O testemunho do próprio Levítico anuncia. Estes são os mandamentos que Deus deu a Moisés. Jesus Cristo revelado em Levítico. Jesus se apresenta de muitas formas diferentes através do livro de Levítico, e os símbolos e pessoas que de alguma forma apontam para ele são muitos e variados. Poderíamos citar, por exemplo, o sumo sacerdote, as festas, as ofertas e etc. Todos esses símbolos, de alguma forma, estão ligados à santidade. E é nesse ponto que os tipos de Cristo que o Levítico revela se convergem, pois todos, de alguma forma, aparecem ou procuram traduzir o mesmo significado, em suma, santidade. Dessa forma, Jesus pode ser apresentado como o sacrifício aceitável, por ser ele santo e perfeito. Há um consenso, quase que de forma geral, entre os teólogos, de que Moisés seja o único escritor do livro de Levítico. Levítico. Tema principal: Levando em conta que o livro de Levítico aponta de uma forma cerimonial para as festas e para as ofertas, poderíamos ser tentados a arriscar um tema envolvendo essas solenidades. Porém, conhecendo a principal revelação de Jesus neste livro, que de modo conciso envolve sua santidade, o tema de Levítico pode ser dado em contraste com essa revelação da seguinte forma: como pode um pecador aproximar-se de um Deus santo? A nação de Israel havia sido separada por Deus para ser referencial às demais nações. Assim, o Levítico foi dado como um conjunto de orientações como condição de exemplo de santidade.
Levítico. Palavra-chave. Fica fácil, diante do que vimos até aqui, descobrir que as palavras-chave do livro de Levítico são acesso e santidade. Jesus se apresenta em Levítico como o sacrifício aceitável. Levítico. Divisão.